Pergunta para você pensar. Não responda sem pensar. Você obedece para se salvar? Ou você se salva para obedecer? Vou repetir a pergunta. Você obedece para se salvar? Ou você se salva para obedecer? Guarda essa pergunta com você, porque essa pergunta será respondida através do estudo da leitura da Bíblia que vamos fazer neste momento em João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, tem aqui a história da mulher adúltera. Ninguém sabe o nome dessa mulher, é chamada mulher adúltera. E eu convido você para ler comigo, capítulo 8, verso 1 em diante. Todos acharam? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que é que Jesus ia fazer no Monte das Oliveiras? Sempre orar. Ele ia orar. E ele passou a noite no Monte das Oliveiras. Qual é a certeza que eu tenho de que ele passou a noite? Porque no verso 2, veja o verso 2. E pela manhã cedo, tornou para o templo. No dia seguinte, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ele veio para o templo. Então, onde ele passou a noite? No Monte das Oliveiras. Fazendo o quê? Orando. Jesus dedicava muito tempo para a oração. Nós oramos pouco, vocês sabem que nós oramos pouco. Nós temos que orar mais. Mais oração, mais poder. Orar antes de ligar o carro. Para quê, pastor Samuel, eu fazer uma oração antes de ligar o carro? Eu sei dirigir. Eu sei que você sabe dirigir. Mas você precisa orar, porque você é dependente de Deus. Só Deus pode proteger você. Orar a Deus antes de comer. Orar a Deus quando se levanta. Orar a Deus no momento em que se deita. Orar a Deus de madrugada quando acorda. Orar a Deus antes de comprar alguma coisa. A minha esposa ora a Deus até para comprar um mamão. Fala, Senhor, eu não quero comprar um mamão duro, empedrado. Me ajuda a comprar um mamão. E olhando o mamão, disse, me ajuda, Senhor, qual mamão eu escolho? Até que um mamão brilhou assim, ela disse, esse aqui. Queridos, nós podemos consultar a Deus para comprar um vestido, para comprar uma roupa, para namorar ou namorar. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que a pessoa está pensando, está desejando. Você ora, Senhor, é esta pessoa? É o companheiro? É a companheira para a minha vida? Me diga, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ore o tempo todo, meu irmão. Jesus orava o tempo todo. Ele passou a noite em oração no Monte das Oliveiras. No verso 2 diz, pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. O povo vinha onde Jesus estava. E assentando-se, os ensinava. Jesus não fazia barulho. Jesus, ele ensinava. E existia silêncio quando ele falava, porque não existia microfone naquele tempo. E como é que as pessoas, 4, 5 mil, 6 mil pessoas podiam ouvir o que Jesus estava falando? Porque havia o quê? Silêncio. Todo mundo ficava atento nas palavras que saíam da boca de Jesus. E ele, se assentando, os ensinava. E os escribas, diz o verso 3, e fariseus, quando você lê na Bíblia, escribas e fariseus, eram os inimigos de Jesus. Eram os santarrões daquele tempo. Pessoas que batiam no peito, dizendo, eu sou santo, eu sou melhor do que você. Eram pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas. Inimigos de Jesus, que era bem humilde e abraçava todo mundo. Então aqui diz que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Vieram arrastando esta mulher pelas ruas da cidade e jogaram esta mulher nos pés de Jesus, dizendo, esta mulher foi apanhada em adultério. Ali estava uma mulher cheia de vergonha, com cabelos todos despenteados, suja, porque foi arrastada pelas ruas. Ela foi apanhada em adultério. Ué, mas onde está o homem? Para ser apanhado em adultério, deveria ter um companheiro com ela. Mas os homens às vezes se safam. Os homens às vezes
ficam como se nada tivesse acontecido. Parece que eles exigem que a mulher case de branco, mas parece que ninguém exige que o homem case de branco. Que sociedade é essa? Hein? Se você vê um homem entrando de terno preto no dia do casamento, ninguém fala nada. Agora, se uma mulher entra com vestido amarelo ou cor-de-rosa ou qualquer outra cor que não seja o branco, o tititi já começa. Tá vendo? Ela não teve coragem de colocar o vestido branco, porque ela já teve relação com ele, ela já estava esperando um bebê. A sociedade cobra muito de quem? Da mulher, e não cobra do homem. Mas não existiriam adúlteras se não existissem o quê? Adúlteros. Não existe adúltera sem adúltero, mas trouxeram só o quê? A mulher. Naquele tempo a sociedade era machista, e hoje? Será que mudou? Mudou alguma coisa? Não, continua sendo machista. Você está vendo quanto feminicídio no mundo? O que é feminicídio? Machismo. Feminicídio, o cara diz assim: você não é minha, não vai ser de mais ninguém, e mata. Isso é machismo? Isso é bíblico? Não. Deus condena, porque aos olhos de Deus, homem e mulher são o quê? Iguais. Iguais. Deus exige pureza de homens e de mulheres. A Leila e eu namoramos 6 anos. Começamos namorando com 16 anos e casamos com 22 anos. 6 anos namorando. Namoramos e casamos virgens. Não tenha vergonha de ser virgem. Não tenha vergonha da castidade. Tem gente que tem vergonha de ser casto, de ser puro. O homem e a mulher, o rapaz e a moça que se mantêm castos, são os melhores para um casamento feliz. Entendem? Mas Deus perdoa a mulher adúltera. Deus perdoa o homem adúltero. Mas Deus não quer que você continue. Há perdão quando há arrependimento. Louvado seja Deus. Diga amém. Amém. Pecar todos pecam. Se alguém disser que não peca, é mentiroso, porque todos nós pecamos. Por isso não podemos acusar ninguém, porque todos precisamos de perdão, e o perdão está disponível para você. Veja agora o capítulo 8 e o verso 4. Verso 4: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Pode ser que o homem com quem ela estava adulterando também estivesse no meio dos outros homens ali, mas ele estava protegido pela sociedade machista. Veja agora, verso 5: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Qual era a pena? Apedrejamento. Queridos, tinha que estar o homem e a mulher, mas eles queriam apedrejar a mulher. Tu, pois, que dizes? Eles queriam pegar Jesus. Será que esses escribas e fariseus aqui, eles eram amigos de Jesus? Não, eles eram inimigos. Trouxeram esta mulher para armar uma cilada para Jesus, para pegarem Jesus. O que eles disseram? Esta mulher foi apanhada em adultério. O que o Senhor disse? O que o Senhor fala? A lei manda matar. Veja agora o verso 6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Continue o verso 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que Jesus fez? Inclinou-se e começou a escrever. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum outro lugar da Bíblia, alguma palavra que diz que Jesus escreveu alguma coisa. Esta é a única frase, é o único verso que diz que Jesus escreveu. E quando ele se abaixou e começou a escrever, ninguém sabe exatamente o que ele escreveu. Mas o que ele escreveu na areia assustou os homens barbudos
os santarrões que estavam com pedras na mão para matar a mulher apedrejada. Quando ele começou a escrever na areia, alguns homens olharam por cima do ombro de Jesus, tentando ler o que ele estava escrevendo, e ali estava o pecado deste homem que estava olhando. Ele olhou e lá estava espancador da esposa. Ele foi saindo de fininho, jogou a pedra, deixou a pedra cair no chão. O outro chegou e olhou. Jesus escreveu: ladrão. Ele deixou a pedra cair e foi saindo de fininho. E assim Jesus foi escrevendo os pecados dos acusadores da mulher adúltera, pecado por pecado, porque Jesus conhece os pecados de cada um de nós. Jesus sabe o que você fala e o que você não fala. Ele sabe o que você pensa. Ele conhece a sua intenção. Meu querido irmão, quem escapa aos olhos de Deus? Ninguém. Mas existe perdão. Não é para desespero. Não, pecou, não é o fim de tudo. Existe perdão para quem peca. Todos pecaram, só Jesus nunca pecou. Só Jesus nunca pecou. E aqui diz, olha, o verso 7. E como insistissem, verso 7, perguntando-lhe, endireitou-se, ou seja, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quantas pedras foram jogadas contra aquela mulher? Nenhuma. Era uma multidão de homens, multidão de homens. Só se ouvia o barulho daquela pedra que a pessoa estava segurando na mão. Ele deixava cair e sumia, deixava cair e sumia. Um por um foi sumindo, desaparecendo. E aqui diz o verso 7: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, ele não ficou olhando para os homens, ele voltou a se inclinar e continuou o quê? Escrevendo. O que é que Jesus escrevia? Os pecados daqueles homens, que ele conhecia, ele sabia. Ele conhece os meus pecados, ele sabe dos meus defeitos, ele sabe como é que eu trato a minha esposa dentro de casa. Aquilo que acontece dentro de quatro paredes, só o marido e a esposa sabem. Cada esposa sabe muito bem o marido que tem, e o marido sabe quem é a esposa que ele tem. Eu li um pensamento que diz assim: quem é santo em casa, vai ser santo em qualquer lugar do mundo. Quem for santo em casa, será santo em qualquer lugar do mundo, porque a coisa mais difícil é você ser santo em casa. Depois que você come um saco de sal com a esposa, leva-se muitos anos para comer um saco de sal, não é? A esposa conhece todos os seus defeitos, ela conhece a sua irritação. Fora de casa, às vezes a pessoa é um amor, é uma bondade, mas em casa às vezes ele é o quê? Cavalo, monstro, bruto, rude. Queridos, dentro de casa nós temos que mostrar cristianismo com os nossos filhos, a forma como você trata seus filhos, a forma como você trata a sua esposa, o seu marido. E aqui Jesus está dizendo, verso 8: tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Verso 9: quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Quantos ficaram? Só Jesus e a mulher. Agora presta atenção no verso 10. Olhem na Bíblia. Estão percebendo por que nós damos Bíblia? Porque aqui nós estudamos Bíblia. Aqui não é história que eu estou contando da minha cabeça. Aqui eu estou lendo a Bíblia e Deus está falando com você, porque quando você ora, você está falando com Deus. Mas quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. E você vai sair daqui hoje
cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo lida. Veja agora o verso 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Aleluia, amém? A gente tem que aprender a não acusar. De repente o bando de homens acusadores, aquele bando sumiu. Queridos, só pode acusar quem é perfeito, e quem é perfeito não acusa. Vamos repetir isso aí? Só pode acusar quem é perfeito, e quem é perfeito não acusa. Só pode criticar quem é perfeito, mas quem é perfeito não critica. Ficou só Jesus e a mulher. E agora vem o que Jesus disse para ela, verso 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Amém? Amém. Esse Jesus que falou com a mulher adúltera está falando com você. O seu pecado pode ser mentira, ou alguma coisa que você pegou que não deveria pegar, ou você brigou com uma amiga, a melhor amiga que você tinha, ou você traiu a confiança dela, ou você foi rude com a sua esposa, ou você faltou com a verdade, na hora você se sentiu pressionado e não falou a verdade, mas a sua consciência, o Espírito Santo está falando para você: você errou, você tem que pedir perdão, volte lá e corrija o que você fez. Queridos, pecar é próprio do ser humano, perdoar é próprio de Deus. Pecar é humano, perdoar é divino. E o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não paga uma quantia grande de dinheiro para receber perdão. Você não faz penitências para receber perdão. Eu vejo pessoas carregando cruzes, eu vejo pessoas caminhando com pés descalços, sangrando os pés, num período de longas caminhadas, que as pessoas vão lá em Nossa Senhora da Aparecida, eles vão fazendo penitência, caminhando descalços pelo asfalto, e os pés sangram. Por quê? Penitência para receber graça, receber perdão, receber cura. De Deus você só recebe coisas pela graça, não pela penitência, não pelo dinheiro. Ninguém pode vender uma bênção. Ninguém pode vender uma bênção de R$500. Ninguém pode vender uma bênção de 1.000, de R$10.000. Ninguém pode pedir para você sua casa para que você receba uma bênção. Não, queridos. Jesus disse: de graça recebestes e de graça dai. Você recebeu de graça, dê também. Essa é a religião de Jesus. O perdão é gratuito, foi comprado pelo sangue de Jesus. O perdão chega até você por um preço muito alto: o sangue do Filho de Deus derramado no Calvário. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus, pela prata das suas lágrimas. E aquela mulher, Jesus disse: eu também não te condeno. Queridos, agora vamos voltar para a pergunta que nós fizemos no começo. Qual foi a pergunta que nós fizemos no início? Põe a memória para funcionar. Quem se lembra? A pergunta que nós fizemos no início: você obedece para se salvar, ou você se salva para obedecer? Tá certo? Pense um pouco. Agora vem a resposta. O que é que Jesus disse? Eu também não te condeno. O que significa esta frase: eu também não te condeno? Eu te perdoo. A pessoa perdoada está salva ou perdida? Hein? Salva. Pessoa perdoada é pessoa salva. Você foi perdoado e foi saindo ali, o carro bateu em você, você morreu, mas você foi perdoado. Você morreu salvo ou perdido?
salvo. Você fez sua oração à noite antes de dormir, confessou os seus pecados, foi perdoado, e à noite teve uma morte súbita, morreu. Você morreu salvo ou perdido? Salvo. Perdoado significa salvo. Mas esta mulher foi perdoada e foi salva antes de obedecer. O que ela obedeceu para receber o perdão? Ela obedeceu alguma coisa para receber o perdão? Jesus exigiu dela alguma coisa para perdoá-la? Não. Jesus simplesmente disse: eu também não te condeno. Ou seja, eu perdoo você. Que Jesus bonzinho, não é? Porque todas as histórias que eu ouço nas pregações, seja na televisão, seja em qualquer lugar, todas as histórias que são contadas em cima de João capítulo 8, essas histórias param aqui. Presta atenção. Todos os sermões que eu ouço por aí param aqui, ó. Eu também não te condeno. Jesus perdoa. Jesus é maravilhoso. Jesus é isso. Jesus é maravilhoso. Jesus perdoa e Jesus salva. Mas a história não para aqui. É esse o ponto. O que vem na sequência? O que vem na sequência? Leia comigo o verso 11. Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Agora o que vem? Vai e não peques mais. Pare de roubar os maridos das outras. Pare de viver em adultério. Você está perdoada. Eu zerei a sua vida. Estou te dando para você o que? Uma folha em branco. Toda a sua vida, não importa se você adulterou 10 vezes, 20 vezes, roubou o marido de 5 outros, não importa, eu perdoo você. Você está salva e perdoada. Mas agora, vá em frente e não volte a viver aquela vida que você vivia antes. Existe um mandamento dos 10 mandamentos? São 10 mandamentos. Um deles diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Parece que a grama do vizinho é mais verde, não é? Parece que a grama do vizinho é mais verde. Porque você não vive naquela casa. Se você viver, você vai ver que toda mulher é mulher e todo homem é homem. Entendeu? Esse negócio de ficar valorizando o que é dos outros, você tem que valorizar o que é seu. Valorize o seu casamento, valorize os seus filhos, valorize o seu marido, valorize a sua esposa, dê valor, edifique. Meu querido irmão, Jesus está falando aqui que primeiro ele salva, primeiro ele perdoa, para depois pedir o quê? Primeiro ele perdoa, primeiro ele salva, para depois pedir o quê? Não pede nada. Não. Você não entendeu a história. Vamos começar o sermão do começo de novo. Que tal? Vamos começar do início, desde o verso 1 outra vez? Não, pastor, já passou 30 minutos e a minha esposa já vai mostrar o relógio para mim. Queridos, já mostrou. Queridos, a história termina quando Jesus diz o quê? Vai e não peques mais. Ela voltou a viver uma vida de adultério? Não. Ela se tornou uma mulher chamada Maria Madalena. Lembram-se vocês de Maria Madalena? Ela foi apanhada em adultério. Jesus Cristo a perdoou. Jesus Cristo a salvou. E ela se tornou uma discípula de Jesus. Teve a vida transformada. Onde é pregado o Evangelho, é contada a história de Maria Madalena. Quando Jesus Cristo foi morto e foi sepultado, ela foi uma das primeiras que chegou no túmulo de Jesus no domingo de manhã, porque ela estava muito triste porque Jesus tinha morrido e Jesus ressuscitou. E Jesus viu que ela estava chorando porque
Ele tinha morrido, mas agora ele tinha ressuscitado. Ele disse Maria. Quando ele disse Maria, ela olhou para ele e ela reconheceu que era Jesus. Queridos, esta mulher tem nome, Maria. Por que Madalena? Porque era da cidadezinha de Magdala. Mas ela foi salva por Jesus. Ela se tornou obediente aos mandamentos de Deus. Qual era o mandamento que ela não obedecia e que passou a obedecer? Não adulterarás. Ela passou a obedecer os mandamentos de Deus. Agora a pergunta que eu fiz: você obedece para se salvar? Ou você é salvo para obedecer? Qual é a resposta? Você é salvo para obedecer. Se você me disser, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus para eu me salvar, eu falo, não. Você não entendeu o Evangelho. Lembra do ladrão na cruz? Quantos ladrões tinham na cruz? 2. No meio estava Jesus. Um ladrão viveu ladrão a vida toda e morreu ladrão. O outro viveu vida de ladrão e não morreu ladrão, porque ele disse: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele aceitou Jesus como rei. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele aceitou Jesus como rei dos reis. E Jesus disse: em verdade te digo hoje, eu te dou a promessa, a certeza, você vai estar no paraíso. Queridos, quanta coisa aquele ladrão obedeceu para se salvar? Hein? Quanta coisa ele obedeceu para se salvar? Nenhuma, morreu naquela hora. Então, e se ele continuasse vivo? Me diga aqui, se aquele ladrão não morresse naquele dia, e ele continuasse vivendo ainda mais 10 anos, você acha que ele continuaria transgredindo aquele mandamento que diz não? Como é que é o mandamento que fala lá? Não furtarás. Ele continuaria, se ele foi salvo por Jesus, ele continuaria roubando? Sim ou não? Não, porque você é salvo para obedecer. Você não obedece para se salvar. Se Deus exigisse obediência para se salvar, não precisaria de Jesus para salvar ninguém. Você estaria se salvando pela lei, você estaria se salvando pelas suas próprias obras. Mas ninguém pode se salvar pela lei, ninguém pode se salvar pelas suas obras de obediência. A salvação é de graça, é de graça. Agora abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Veja o que diz o apóstolo Paulo. E o verso 20. Aqui diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aqui diz o verso 28 agora, Romanos capítulo 3, verso 28. Romanos capítulo 3, verso 28. Por que nós damos Bíblias? Porque tem que ler a Bíblia. A salvação está na palavra de Deus. Capítulo 3 de Romanos, verso 28. Leia comigo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você é salvo sem as obras da lei, porque primeiro Jesus salva você, para depois dizer: vá e não peques mais. Vivam a vida de obediência, porque você está salvo. Quem está salvo tem o poder do Espírito Santo para viver uma vida de obediência. A salvação em Jesus não anula a lei. A salvação de Jesus leva você para a obediência à lei de Deus. Por isso Romanos 3,31, leia comigo, Romanos 3,31. Veja aí a tentação de muita gente anular a lei de Deus. Veja aí a tentação, capítulo 3 de Romanos, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? A fé anula a lei? É o que Paulo está perguntando. Eu fui salvo pela fé, não preciso obedecer. Não é isso que a Bíblia fala. Paulo está dizendo, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? O que ele responde? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida na vida dos salvos. Para que o ímpio quer a lei? Para nada, ele não quer obedecer a Deus.
Mas para os filhos e filhas de Deus, a lei de Deus é importante, porque é a lei do Pai Celestial. E os filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo têm prazer em obedecer o Papai do céu. Por isso Jesus disse: eu não te condeno, você está perdoado, você está salva. Mas agora vá e não peque mais. E o Espírito Santo tornou aquela mulher vitoriosa sobre o pecado. Amém? Amém. Pergunta: eu obedeço para me salvar? Ou eu sou salvo para obedecer? Salvo para obedecer. Quem quer ser salvo para obedecer? Aleluia, aleluia. Fique com a mão levantada. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor primeiramente nos salva. O Senhor nos perdoa qualquer pecado, por pior que seja. Pode ser tráfico de drogas, pode ser crime, pode ser os crimes mais horrendos. O Senhor perdoa quando nós pedimos perdão. A Ti toda a glória, porque a salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos salva para obedecermos a Tua santa lei, a lei do nosso Pai Celestial. Que o Espírito Santo nos torne fortes, obedientes e puros. Dá-nos a vitória, Pai querido, para que sejamos filhos e filhas que honram a lei do nosso Pai Celestial. Olhe lá do céu as mãos que estão levantadas, derramando o Espírito Santo sobre cada um neste momento. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor.